Bom dia, bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. Shalom, shalom. Glórias a Deus por mais esse dia, por mais esse encontro, pela vida de cada um que aqui se encontra, que nós possamos aproveitar, né, o tempo que o Senhor tem nos dado para glorificar, exaltar, louvar o nome dEle por tudo que Ele tem feito. E se Ele não tem feito, não é porque Ele não queira fazer, é que nós não estamos disponíveis. Deus tem feito maravilhas. A todos aqueles que se colocam na brecha, todos aqueles que querem receber algo de Deus e cumprem os seus princípios. Assim tem sido conosco, assim tem sido com aqueles que têm tido suas vidas transformadas, assim tem sido com aqueles que as famílias, né, têm cumprido também esses princípios. Então, vamos aprender a viver debaixo de princípios. O inimigo diz que de qualquer forma, de qualquer jeito, qualquer tempo. Sabe que uma coisa que eu sou muito chato, até porque eu fui militar e para mim horário, antes de eu andar com Cristo, eu sempre tive esse negócio de horário. Horário para mim é certo? Não tem desculpa para atraso, certo? Se está atrasado é porque tu acha que aquele evento, aquela pessoa, aquele lugar não é importante. É isso que tu está dizendo subliminarmente, é isso que tu está dizendo no mundo espiritual, certo? O nosso mundo, ele é regido pelo espiritual, certo? Você, seja ateu, evangélico, católico, umbandista, ou espírita, não interessa o que você seja, o mundo é regido pelo espiritual. Não tem que, né? Então Deus está no controle de todas as coisas. O que Deus quer que ocorra, o que vai ocorrer, ocorre. E se nós entendermos isso e andarmos debaixo desses princípios, a palavra de Deus nos diz que Ele já, né, Efésios 1:13 diz que Ele já nos abençoou. Né? Quantos creem que Ele já nos abençoou? Com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Então, nós já estamos abençoados, só temos que entrar nesse lugar. E por que nós não entramos? Por que nós não vivemos? Por que nós não gozamos? Porque às vezes está faltando alguma coisa, né? Algum princípio que nós não estamos cumprindo. Faz parte do cenário, viu? E eu estava, hoje de manhã, compartilhei, né, um vídeo, né, que vem, né, em conformidade com aquilo que nós pensamos e que nós pregamos. Quando você, né, chega atrasado, certo? Automaticamente isso é um estilo de vida. Então, tudo na tua vida vai ser atrasado, certo? Você chega atrasado em relacionamentos, você chega atrasado, não atrasado no sentido de chegar no horário, mas atrasado em fases de relacionamentos, em fases de prosperidades, em fases de recuperação da tua saúde, em fases de tudo, né? Você começa a entrar nesse lugar, você começa a trazer isso para ti, porque você chegar atrasado é você dizer que algo não é relevante para a tua vida, né? Então nós temos que entender isso, isso é um princípio espiritual. O que é relevante para a minha vida, certo? Então tudo na tua vida deve estar atrasado. Financeiro, emocional, espiritual, todas as áreas. Para quem tem esse hábito de chegar atrasado. Ah, mas é só na igreja, é só com as coisas de Deus. Não se expande se Deus também, né? Tu não é importante para mim, quer dizer, eu não sou importante para ti, tu também não tem, né? Então, por que tem pessoas que recebem mais de Deus? Por que tem pessoas que têm mais de Deus? Porque acham Ele mais importante. Porque a gente só recebe aquilo que a gente, né? Nós só recebemos aquilo que
nós honramos. Nós atraímos. É a lei da atração. Nós estamos aqui hoje para festejar, né? Temos aí alguns alunos que nós queremos honrar, que completaram esse ciclo. E a gente, né, faz o nosso 6º encontro mensal. Tem sido muito bom. E é importante que você venha, que você participe, certo? Porque muitas vezes, né, nós deixamos de ir naquela festinha do filho lá na escola, quando tinha aquela apresentação chata, né? Um monte de criança, né, que a gente não deixou de ir. A gente deixou de fazer importante na vida do filho, deixou de ser importante na vida do... Então, esse é o momento de nós voltarmos, certo? De nós trabalharmos. Então, a gente começou a praticar isso e tem dado resultados. Então, a gente tem praticado e vai fazer, né? Então, esse momento é especial, mais porque nós estamos fazendo nesse mês, né? 14 anos que nós estamos aqui. Nós chegamos aqui no dia 3 de julho de 2011. Então, estamos 14 anos aqui. O ano que vem nós vamos, né, debutar. Né? Estaremos aí debutando. E então, Deus tem nos honrado nesse tempo. Tem nos dado pessoas. Deus tem transformado vidas, certo? E é um tempo, é um tempo que nós estamos vivendo. Esse ano é um ano muito atípico. Muito, muito atípico. Esse ano nós, entre alunos e ex-alunos, nós já tivemos 16 perdas. Pessoas que, alguns estão com o Senhor e alguns estão com outro Senhor. Nós não sabemos, né? Só Deus que sabe. Mas nunca em 14 anos aconteceu algo, ou em 14 anos nunca teve todo esse número de óbitos. Nós estamos, da mesma forma, Deus de outra forma tem restaurado mais nesse ano do que nos anos anteriores. Deus tem nos dado mais mostras, porque às vezes chega um momento da nossa caminhada que a gente começa a achar que o que a gente está fazendo não é válido, não está produzindo. E a gente recebe, né, o mundo fala, direciona para o outro lado, faz para o outro lado. E a gente, né, se a gente for ouvir o mundo, né, nós saímos daquilo que o Senhor quer para nós. E aí Deus diz, não, continua, vai fazendo. É desse jeito, é dessa forma. E então, Ele continua operando. Então, quero agradecer a todos que estão aqui. Agradecer aqueles que vão, né, receber, né, o certificado, que é apenas um símbolo, é uma simbologia de que você conseguiu vencer algo na tua vida, certo? Porque muitas vezes nós temos diversas coisas inacabadas, também isso. Quantos relacionamentos inacabados, né? Quantas vezes nós saímos de lugares sem deixar nossa marca, sem deixar o nosso legado, certo? Então, essa é uma oportunidade que Deus está nos dando para cada um de nós que estamos aqui, para cada um que está aqui, de cumprir ciclos. Nós estamos aí, né, nessa época, época de laranja, de bergamota, e vocês só vão ver o ano que vem isso. É um ciclo. Daqui a pouco começa uma outra fruta, um ciclo. Deus nos ensina a andar em ciclos, não em círculos. Ciclos, cumprindo, né? Agora entra em dormência, daqui a pouco perde as folhas, daqui a pouco começa a vir os botões, vem as flores,
há a polinização, há o enchimento do fruto e finalmente o fruto. Então nós temos que olhar que dentro desse ciclo nós estamos cumprindo essas etapas, esses processos que Deus quer de nós. Amém? Vamos colocar de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus. Curva a tua fronte, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, soberano Deus, estamos mais uma vez diante da tua presença, clamando pelo teu doce e amado Espírito Santo, para que ele venha trabalhar em nós, para que ele venha nos constranger, para que ele venha nos encher daquilo que de verdade é o que o Senhor nos formou. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por cada vida aqui, obrigado por cada família. Que seja um dia, Senhor Jesus, diferente, Pai. Não como um outro qualquer, mas que eles sejam tocados pelo Teu doce e amado Espírito Santo neste lugar. Abençoa, Senhor Jesus, a vida de cada um, Senhor Jesus. Que todos possam entender o seu valor e quem são em Ti, Papai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Louvor. Leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios, eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos, me leva aos oprimidos, eu vou anunciar o teu amor, eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero ir mais alto, eu preciso ir bem mais alto, leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero ir mais alto, eu preciso ir bem mais alto, leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume. Beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti, Menos de mim. Anseio muito mais de ti E menos de mim. Preciso muito mais de ti E menos de mim. Eu quero ir mais alto, eu preciso ir bem mais alto, leva-me ao teu grande amor e receber teu abraço e sentir teu perfume.
Beija-me com seus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti E menos de mim. Anseio muito mais de ti, Menos de mim. preciso muito mais de ti. Menos de mim. Amém. Glória a Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Ele já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Ele já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clamar pela glória, a glória de Deus. Ele já pisou no Santo dos Santos, em
a glória de Deus. Santo, 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 Santo. Amém? Pode sentar, por favor. Eu não gosto muito desse aqui porque eu sou muito... Mas amém, glória a Deus. Eu sou meio agitado assim, né? Então, mais uma vez agradecer a todos que aqui estão, né? E como a gente tem falado, esse lugar é diferente de todos os lugares. Tem alguns aí que tem, né, se orgulham de ter 20, 30 internações. E aqui nós tratamos, né, de que encerre esse ciclo na vida de cada um. Porque são ensinados princípios bíblicos que você não precisa ser, né, necessariamente cristão para obedecer e para ter êxito melhor, né, seria a melhor coisa que é, né? Paulo diz: para mim o viver o viver é Cristo, né, e o morrer é lucro, né? Então, quando nós começamos a colocar esses princípios na nossa vida, nós automaticamente, né, faça um teste, você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e teu Salvador, como Senhor e Salvador da tua vida, né, que tem uma outra... Começa a depositar nele as tuas esperanças, começa a fazer propósito com ele. A gente faz propósito para cada estátua, para cada amuleto, em cada lugar a gente passa, dá uma batidinha e faz um monte de ritual. Mas começa a falar com teu pai. E o teu pai que te vê em secreto, certo? Não interessa o que tu esteja fazendo, não precisa entrar no teu quarto, né? O teu quarto é dentro de ti, né? Então você começa dentro de ti, certo? No momento que tu está lavando uma louça, no momento que tu está varrendo um pátio, no momento que tu está executando qualquer tarefa, tu começa a falar com teu pai, e o teu pai que te vê em secreto, né? Ele não te ouve, ele te vê em secreto. E ele vai se mostrar para ti. E vai te dar uma nova visão, vai abrir os teus olhos espirituais para que tu possa viver a plenitude daquilo que Ele tem para ti. Nós falamos ontem, né, e são alguns dos princípios que nós falamos aqui. Nós ministramos ontem em Efésios 6, sobre honra. Cadê o telão? Não está aí. Filhos, obedecei a vossos pais por causa do nosso Senhor, pois isto é justo. Não existe uma vida transformada sem honra, sem gratidão. Honra o pai. Sabe, às vezes nós olhamos para trás e vemos que os nossos pais, na realidade, né, foram... Né, às vezes a gente foi largado, foi negligenciado, mas da mesma forma que o Senhor nos perdoou, né, nós devemos perdoar, porque senão tem, sabe, todo mundo aqui, né? Quem já rezou, orou o Pai Nosso aqui? Todo mundo, né? Já rezou, já orou o Pai Nosso aqui. Só que a gente esquece, né? A gente faz tão mecânico, né?
aprende. Eu aprendi quando eu frequentava a catequese, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E a gente vai... Só que a gente tem, lá no finalzinho, assim, perdoa os meus pecados, assim como eu tenho perdoado, né? Então, não existe perdão se eu não perdoo, certo? Então, tem que perdoar, né? Então, começa com isso, né? Deixa o Senhor trabalhar. Ame, né? Ame numa medida de amor de Jesus. Ame aqueles que te feriram. Ame aqueles que te traíram. Ame aqueles que te injuriaram, difamaram. Ame. Porque Deus é amor. Porque Deus amou o mundo. 1 João 3,16. Filhinhos, né? Cristo se entregou por nós. 1 João 3,16. A gente gosta muito do João, né? Do João sozinho, como diz alguns. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora qual é a minha parte nisso? 1 João 3,16. Nisto conhecemos o seu amor por nós, que ele deu sua vida por nós. Assim, nós também devemos dar a nós mesmos por nossos irmãos. Possamos viver isso. Então nós estamos falando aqui em Efésios, né? Honra pai, né? Porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que teus dias se prolonguem sobre a terra, né? Pais, honrem os seus filhos. Servos, honrem os seus patrões. Basicamente é isso que está dizendo. Patrões, né? Honrem os seus empregados, os seus servos. Não tem como nós termos uma vida transformada se nós não vivermos essa cultura de honra, essa cultura que é a cultura do reino, né? Onde nós vamos fazer tudo para a glória do Senhor, né? Com excelência. Ou, né, a palavra de Deus diz que maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós temos muitas vezes feito, né? Como começamos aqui com relação, né, a horário, a compromisso. Então, vamos ter uma vida transformada, né? Muitas das coisas que nós começamos a praticar não começou de uma hora para outra. Ninguém se tornou alcoólatra de uma hora para outra, não se tornou um viciado de uma hora para outra, não se tornou um prostituto, um adorador de pornografia da hora para outra, né? Ninguém dormiu santo e acordou profano, né? É devagarinho. Então a gente vai negligenciando, até que uma hora não faz mais sentido e quando vê, já estamos engolidos. Vamos aprender isso, colocar esses princípios, né? Para os pais que estão aqui, né? Nós temos um grupo lá, peçam orientação de como se portar em casa. Há uma responsabilidade do pai. Não tem nada, já é maior de idade. Não, há uma responsabilidade nossa, há uma responsabilidade da família, né? Como eu devo me portar? Como eu devo tratar ele? Porque muitas vezes aqui eles são, né? Eu vou abrir um parênteses. Ontem teve um menino aqui. Esses dias alguém já reclamou que tinha pouca carne, que não tinha carne, né? Aí ontem teve um menino aqui que chamou a mãe: mãe, não tem carne. Ela pegou e veio aqui e disse: eu vou pagar 3 mil reais para ele para uma clínica. De quanto é que a senhora está pagando aqui? Né? Doa esses 3 mil reais para nós. E a gente fez um cálculo básico para ela assim, né? 3 mil reais. Nós conseguimos comprar frango e todo dia vai ter frango. Frango, todo dia tem, né? Uma coxinha de frango todos os dias, no almoço e na janta. Hoje a gente só faz o molho, bastante molho assim. Né? Mas às vezes nós olhamos e, né, olhamos a doação lá e dizemos: mas tem bastante doação. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui não é doação.
né? Quer dizer, não veio hoje, né? Estão filmando aqui, tá? Isso aqui não tem batata aqui, né? Não tem as verduras, não tem a cebola, não tem todos os, né? Aqui são, isso aqui é a nossa panela básica do dia. Olha aqui, né? Quantas famílias, isso aqui dá para quantos meses? Isso aqui é um dia. E às vezes as pessoas acham, não, estou fazendo muito, vou levar 5 quilos de arroz lá, Deus do livro, né? Se a gente cozinhar 5 quilos de arroz, nós saímos daqui apanhando. Vai faltar muita gente para comer. Então, honra esse lugar, honra as pessoas, honra, certo? Nós só estamos aqui porque nós temos essa cultura de honra, nós honramos. Aprendemos a honrar. Aqui somos chato. Cara, eu não queira ser meu discípulo. Não queira ser meu discípulo. Sabe quando eu estava falando que Pedro, ele era discípulo e Judas era discípulo. Mas Pedro devia ter, assim, sabe, aquela coisa assim que era só ele abrir a boca que Jesus já vinha com os 2 pés no peito dele, né? Ai, Jesus, né, não vai acontecer nada contigo, sai daqui, Satanás. Né? Jesus dá um sermão lá e olha para Pedro. E aí, não vai também? Pedro, porque eu tenho tanto aqui. Né? Pedro diz, não, só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe? E aí nós aprendemos que Jesus não vai deixar de amar os Judas. Jesus não deixa. Só que ele disse assim, Judas eu beijo, mas não me importo com ele. Faz o que ele quiser. Né? Ele está roubando na bolsa, beleza, o problema é dele. Né? Agora tu, Pedro, eu quero te edificar. Né? Tu vai ser pedra. Né? Então tu tem que tomar pancada. Então, o cara quer ser discípulo e não quer tomar pancada, quer viver, sabe, pensando que a vida é a Disney, é uma creche. Não. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não há perfeição, mas temos buscado todos os dias. Então, parabéns você que não faz parte dessa igreja aqui. Porque você não vai apanhar. Né? Porque apanhar é para os filhos. Né? Às vezes a gente assim, quem já teve filho pequeno em casa, e aí tem aquele dia que eles vêm atrás dos amiguinhos. Né? E aí você, antes do filho chegar, diz, olha, te comporta. Né? Você sabe as regras dessa casa. Né? Você sabe as regras dessa casa? Que não, quando tu não entra para casa para dentro de calçado, né? Não come no sofá, certo? Tem a mesa, tem que pôr a toalhinha ali para não... tem que tudo aquelas... Né? E aí, quando tu chega na sala, o filho fez tudo o contrário que ele está orientado a fazer. E aí tu briga com as outras crianças que estão ali? Briga com quem? Com o filho. Certo? Então, às vezes, tu não está sendo chamado a atenção porque tu não é filho, não quer ser filho. A minha mãe, a gente sempre teve, graças a Deus, eu vim de uma casa que eu aprendi a servir. E sempre cheio de gente. Então, as crianças lá, e aí a minha mãe, só que a minha mãe, ela não seguia muito assim, sabe? Então a gente aprontava, ela batia aparelho em todo mundo, né? Daí um dia uma senhora chegou lá e disse, mas tu bateu no meu filho. Ah, era tanta criança que eu nem vi quem era meu e quem não era. Mas a gente geralmente, né, os nossos filhos, então nós queremos, né, eu quero dar uma oportunidade, tem um, cadê o Rafael? Não, outro Rafael. Rafinha, cadê o pequeno? Tem o Rafa grande, tem um
Rafa pequeno. Né? O Rafael, ele saiu daqui faz 4 meses, né? Já foi graduado, há 4 meses ele saiu daqui. E aí agora ele teve alguns dias de folga. Ele foi para casa dele? Foi para casa dos pais? Não, veio para cá, né? Então, veio para casa do pai, né? Não dos pais. Então, ele quer falar um pouquinho aqui. Bom dia, Pai do Senhor, amém? É com muita alegria que estou aqui de novo, né? Visitando. Eu sei que não é fácil. Aqui muitos falam que às vezes a gente tem que levantar cedo, tem que trabalhar. Mas lá fora não muda nada, né? Continua a mesma coisa, meu irmão. Eu falo para os internos, eu falei para o Flavinho tá aí. Eu tinha comentado com o Flavinho quando eu saí daqui, né, para trabalhar. Eu falei para ele, eu quero ser exemplo para vocês, mas não melhor que vocês. Como eu falei para o pastor, todo dia eu falo com os pastores. Dou bom dia, porque eu prefiro ser assim, porque eu tô aqui dentro ainda. Nunca deixei de pensar em vocês, aqueles mais antigos que são do meu tempo, que estão aí. Eu fiquei muito feliz de ver eles aí ainda. Eu fiquei 1 ano aqui. Claro, espiritualmente, os pastores sabem, o espiritual meu não foi, né, o que eles querem, mas eu aprendi muita coisa. Principalmente ter caráter. Porque lá fora é de verdade, não é tipo, tu tem que trabalhar para sustentar. Quem tem filho sabe. Entende? Eu sei como é que é, não é fácil a gente ficar aqui. Eu fiquei 1 ano, acho, 1 ano e 2 meses, eu acho, por aí. Faz 4 meses que eu saí. Hoje eu tô lá em Carazinho, o Júnior não tá aqui hoje, mas é o outro que também, graças a Deus, foi uma pessoa que me apoiou bastante lá fora até hoje. Então hoje, 4 meses, cheguei lá só com as roupas, hoje tem a minha casa toda mobiliada, mas tudo com o meu suor, do meu trabalho. A pastora, às vezes eu mando uns vídeos para ela, meu serviço não é fácil, mas foi Deus que me deu esse trabalho, eu vou ter que trabalhar. Tá? Todo dia eu tô a 10 metros de altura, todo dia. Mas eu oro, antes de eu subir, eu oro para Deus. E eu imagino em cada um de vocês aí. Lá fora, vocês conseguem se querem. Mas é como eu falo, tem que ter força e vontade e nunca esquecer esse lugar. Principalmente eles. Eu vejo no olhar deles a felicidade, eles veem eu. É a 4ª vez, eu me internei 4 vezes aqui. Desde 2019 eu conheço esse lugar. Entendeu? Pastora, Leandra, principalmente ela pegava no meu pé. Mas hoje eu amo a vida dela porque o que ela me falou não saiu mais de mim. A palavra do pastor S, que nós sempre falava na horta, né, pastor? Persistir e prosperar. Boto isso na cabeça de vocês. Mas eu aprendi uma coisa, é tempo de Deus, não é meu tempo. 4 vezes que eu saí daqui porque eu pensava que eu estava bem. Mas eu fiquei 1 ano aqui. Não foi fácil, os pastores pisavam, mas o que eles querem é o melhor para nós. E hoje eu faço parte, eu sou voluntário da escolinha. Quem é de Carazinho sabe, o Palmeirinhas lá de Carazinho. Hoje eu sou professor deles lá, da gurizada, dos 6 aos 15 anos. Tá? Como eu digo para vocês, força, prospere, persiste. Mas lá fora você tem que escolher com quem vocês andam. Mude tudo a rotina, principalmente a rotina e amigos. E a igreja, não esquece da igreja. Principalmente o homem lá em cima, tá bom? Eu tenho que agradecer a todos que estão aí, firme e forte, e continua. Não é fácil, mas depois a vitória vem, vocês vão ver como é bom. Tá bom? Um abraço para todo mundo aí. Glória a Deus. Então, vamos dar início ao nosso, continuidade. Então, falando daquilo que eu tinha falado antes, nós estamos aí, que agora nós somos uma associação, Instituto NUA. Então, nós estamos captando voluntários, sócios, que possam, aí vamos estar mandando aí para vocês aí, com R$30, quem puder mais, 60, 90, 100 mil, Cara, eu sempre tive uma necessidade, um desejo de poder ofertar 100 mil todos os meses.
Ainda não cheguei lá, né? Estou no 100 ainda. Mas tenho certeza que Deus vai... Né? Mas começa, sabe? Porque a Bíblia fala que nós somos aquilo que nós pensamos. Isso não é PNL, não é programação neurolinguística, não é coach, é a Bíblia que diz. Certo? Então eu penso e eu faço em Cristo Jesus, né? Então eu vou. Né? A gente brinca, não, mas a gente dá, é mais que R$100, com certeza, né? Mas a gente tem, né, o desejo de muito mais, muito mais. Nós temos aqui, né, muitos sonhos e projetos que todos os dias o Senhor coloca na nossa... Né? Quem não ouviu falar, né, ainda vai ouvir falar desse lugar. Para a honra e glória do Senhor, porque muitos testemunhos estão impactando, né, de cura, de transformação, de mudança, de prosperidade, que Deus tem feito. Então, nos siga, compartilhem, né, dê o teu joinha lá. Amém? Quero chamar a pastora aqui, né? Chamar Ramão Simas, Ramãozinho. Pastora. Chamar tua mãe lá. Ramão, né, completou 1 ano aqui, mas ele não está pronto ainda, falta mais uns 2 anos para ele ficar, né? Sabe, tem uns que não querem, né? Tem uns filhos que não querem sair, querem ficar. Eles, tá, tô bem, tô tranquilo. Amém? Então... Ramãozinho é o gurizinho da cozinha. O gurizinho que todos os dias prepara o suquinho para nós. Gratidão, Ramon. Perseverança, tu é um menino maravilhoso. É aquela coisa, a gente conversa. Hoje eu tenho tido muito contato com os meninos da cozinha. E a gente conversa bastante. E o Ramãozinho já rodou. Nós falamos do norte ao sul, né, Ramãozinho? Glória a Deus pela vida. Parabéns, Ramon. Quer falar alguma coisa? Queria agradecer a casa. Muitas vezes eu queria desistir, né? Hoje eu vou embora. Eu levantava. Hoje eu vou botar o pé naquela porteira, não vou olhar atrás. Mas pensava, voltava. Não, mas eu vou ficar. Eu vou ficar. Você tem que agradecer a casa. Muito casa. Muito senhor, a pastora também, os teus conselhos também. Me ajudou muito. Muito. Só agradecer a casa. É bom, né? A gente ouvir isso, né? Tanta crítica, né? Mas eu digo, só filho apanha, né? Não tem, cara, tem que ser, né? Eu tô com uma netinha agora, né? Então a gente repreende ela e onde é que ela vai? Ela corre para onde? Não vou. Então isso é maravilhoso. Então, glórias a Deus pela vida do Ramão, pela vida da família dele. Só quer falar alguma coisa? Eu só tenho a agradecer também, porque o Ramão não é fácil, né? É fácil de convivência com ele, né? E do jeito que ele estava lá na rua, que às vezes falam, é falta de educação, é falta disso, falta daquele outro. Não, ele foi criado, não foi criado numa família desestruturada, né? Que tudo faz errado, A gente sempre faz o certo. Então, a gente sempre, né, quando o senhor falou, negócio de horário. Horário e palavra é para sempre, né? Então, falou, tem que cumprir, não tem. E esse negócio de bebezinho, ele sabe que comigo não existe. Glória a Deus. Bebezinho, ele foi quando ele nasceu. É isso aí. Depois, o senhor comentou semana passada, né, sobre os bebezinhos. Daí eu olhei pra ele, bebezinho, tu já foi. Agora tu é como eu digo pra ele, do jeito que tu tava, quando ele vinha, eu não vou fazer mais. Não, tu é sem vergonha, tu faz isso porque tu é sem vergonha. Quem, né?
Tu fez errado porque tu é sem vergonha, porque tu não valorizou a casa, não valorizou a comida que tu come todo dia, tu não valorizou a roupa que eu compro pra você. Não é a melhor, mas é a que eu posso dar. A semana que vem a senhora vem fazer o devocional comigo aqui. Porque é o que eu posso dar. Hoje só tem... Ele nunca reclamou da comida daqui. Ele nunca reclamou, não posso falar que ele reclamou, ele nunca reclamou. Mas tem arroz e feijão? Tem comida. A glória a Deus. Tem polenta? Tem comida. Tem, então. Tem gente que não tem. É isso aí. Tu tem sapato? Dê glória a Deus, porque tem gente que não tem. Tem roupa? Tem gente que não tem. Amém, glória a Tu Deus. tem um teto para dormir? Tem gente que não tem. Eu sempre dizia para ele, mas olha a cama que tu dorme. O teu forro de cama é trocado 2, 3 vezes na semana. Tu toma banho todo dia. Ele não conviveu, não digo assim que ele conviveu na rua, que ele morou na rua. Ele ainda não sabe o que é sofrer. Ele ainda não sabe. Mas agora ele vai... É. Transformou, né, Ramonzinho? Isso. Porque o banho dele era todo dia, na aguinha quente. Tem gente que não tem. Então ele vai ter que voltar, aprender a valorizar a casa, a mãe que ele tem, os irmãos também, o padrasto dele, que não é pai dele, mas que quantas vezes correu atrás dele. Eu vou buscar ele para não ver tua mãe sofrendo. Teve um dia que eu fui ver minha mãe, né, que minha mãe mora em Porto Alegre. Eu fazia uma semana que ele não vinha em casa. Aí o padrasto dele foi buscar ele na rua. Se tu não tiver tal hora lá, até a hora da tua mãe chegar... Essa semana eu falei que o João 10:10, né, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E eu digo que muitos aqui fazem o papel do diabo na casa. Porque roubam a paz. Né? O sono, Isso. as finanças, né? Roubam a prosperidade, roubam o respeito, roubam a honra, certo? De vez em quando eu não sei se aqui ele já falou, eu nunca roubei nada da senhora, ele sempre disse isso. Eu nunca mexi em nada da senhora. Com o que tu aprendeu aqui, tu roubou ou não roubou? Não, rapaz. Ele roubou o meu sossego, ele roubou o meu sono, porque eu trabalho de noite, ele roubou o meu sono, o meu sossego, as mentiras. A mentir é a mesma coisa que roubar. Tu sabe disso, eu sempre disse. É a mesma coisa, não faz diferença da pessoa mentirosa Quem e é o roubo. mente é filho de quem? Do diabo. E o que o diabo faz? Hein, glória a Deus? Então, eu só tenho a agradecer. E que ele, de verdade, mude, né? Que Vai, posso dizer que esse é uma nova criatura, né? Isso. Então, E era qualquer isso. coisa pode me chamar, que lá que eu... Isso. Nós estamos aqui, né? Né, Ramonzinho? Amém? Glória a Deus? Amém. Mas sabe que uma coisa que eu fiquei bem feliz? Porque o Ramon, por 2 vezes, ele tava, né? Ele queria ir embora e coisa. E eu e o Fernando, eu lembro que uma vez a gente foi lá em cima. Ele tava lá em cima, nós fomos atrás dele. Vamos atrás do Ramon. E agora eu fiquei feliz, porque ele cumpriu o propósito, né? Que é estabelecido de 1 ano. E quando eu falei para ele, se tu tiver que permanecer, eu permaneço. Então é isso, porque quando, como diz o Luiz Fernando, nós olhamos com as meninas, aquele Babá McPhee, quem não olhou, olhe. É muita ministração aquele filme. Quando eu quero, eu vou. Quando vocês me querem, eu vou. Quando vocês não me querem, aí eu fico. Vocês conseguem entender? É isso, nós temos que entender. Amado, nós temos que ser livre. Nós temos que estar cheio do Senhor e entendendo que aonde quer que o Senhor queira que nós estejamos, ali nós estaremos. Então entenda isso. Eu fiquei feliz com a resposta que ele me deu. Porque, né, ontem ainda a gente conversou bastante. Eu disse assim, é isso, nós temos que entender. Amado, quando eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, nada mais é do meu jeito, no meu tempo, conforme eu quero. Mas sim, do jeito que o papai quer. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E glória a Deus, mãe. De verdade, é a mesma instrução. Viu? Amém, glória a Deus. Amém, amorzinho. Eu fiquei feliz, assim, sabe, porque já ouvi cada assim, coitadinho do meu filho.
Exato. Amém, glória a Deus. Aí não sei, no evento passado tinha um aqui, né, eu estava sentado e todo mundo, né, ele chegou aqui, porque as pessoas chamam nós de sem vergonha. Eu digo, não chamo, vocês são mesmo, né? Só que eu não estava sem microfone, eu estava assim. Mas quem me conhece sabe, é sem vergonha, certo? Porque mudar é, né? Eu gostei, eu chamar ela para vir aqui, né? Não tem que alisar, né? Macho não se alisa. Né? Ontem eu falei no culto, né? Meu sobrinho caiu, ele chorou, bateu a cara no chão de um cara, sobrinho meu, não, quando cai de cara no chão, quem chora é o chão, né? Isso é... Então, assim, porque isso é formação do homem, formação do caráter. O homem foi feito para proteger, para cuidar, para zelar. Então, isso nós somos chamados para fazer. Você está sendo isso? Ou você está sendo né? Tá brincando de Barbie ainda? Eu quero, né, honrar esse lugar aqui. Ele não é feito só por nós. Tem pessoas que nos ajudam. Aí nós temos procurado, na medida do possível, honrar aqueles que têm, né? A gente queria poder ter, né, que essa fosse uma placa de prata, né, de ouro, mas é um papel, mas é com carinho. Então nós queremos, né, estamos tentando honrar todos aqueles que têm nos ajudado, né, que não medem esforços para estarem aqui, né, trazendo às vezes recurso, doações, uma palavra, né, uma oração. Sei que estão intercedendo por nós em todos os momentos. Queria chamar o nosso irmão em Cristo, né, Jerônimo Rodrigues Poia. O irmão Jerônimo não mede esforço para estar aqui conosco, nos ajudando em todas as nossas dificuldades, né? Às vezes a gente precisa de algo, né? E chama o irmão Jerônimo, né? É o Severino. E a gente quer agradecer ele, honrar ele, né? É o primeiro, né, sócio do Instituto, né? 01. Isso, né? Seja um dos primeiros lá. O irmão já é o primeiro aqui. Quando eu mandei para ele, disse, não, pode mandar que eu sou, né? Então, quero agradecer a ele, quero que ele, né, fale algo, né, desse tempo que ele tem nos visitado aqui, tem estado aqui, né, tem se dedicado de uma forma, né, porque geralmente a maioria das pessoas, ela não entende que a igreja não é minha, certo? A igreja é do Senhor Jesus. Então nós fazemos diferenciação. Lá eu não posso ir, eu não posso ajudar, eu não posso, né? O irmão tem estado aqui conosco, né? Ele pertence a outra denominação, mas, né, tá aqui, a gente pede, ele mobiliza os outros irmãos para estar aqui nos ajudando, nos apoiando, né? Então não tem palavras para agradecer. Eu quero que ele, né, diga alguma coisa aí. Bom dia a todos. Cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Para mim, está sendo um privilégio, até estou emocionado, pastor, que achei que eu ia só vir aqui cultuar com vocês, almoçar com vocês, mas para mim é uma surpresa enorme. Fico emocionado de coração mesmo. É uma família que eu amo, vocês sabem disso. E até me fico sem palavras de tanta emoção. Mas não tem como ajudar este lugar. Não tem como ficar de braços cruzados sem ajudar esse lugar. Eu tenho um chamado que é ajudar pessoas com vícios, pessoas... E eu conheço muitas casas
como essa. Mas nenhuma se compara como essa. Aqui quem está aqui está sendo tratado com amor, com respeito, com dignidade. Vai sair daqui com um caráter novo. Vai sair daqui um novo pai, um novo filho, novo esposo. Porque aqui você está sendo alimentado com a palavra de Deus. Isso ali que o pastor mostrou é essencial ao alimento. Mas nem de todo o pão o homem viverá, mas sim da palavra que vem de Deus. E você que está aqui, não perca a oportunidade. Você que veio aqui, que nem o irmãozinho ali que agora recebeu o certificado, que muitas vezes pensou em desistir, isso é espiritual, irmãos. É que o inimigo não quer que você saia daqui um novo homem, um novo pai, um novo filho, que o teu caráter mude, que quando você chega na tua cidade, quem é aquele lá que eu não conheço mais? Aquele lá era aquele que estava na rua, dormindo na rua. Agora é um empresário, agora é um pai de família. Eu tive participando de um evento, os legendários, não sei se alguém já ouviu falar. É algo assim tremendo que a gente sente a presença de Deus do início até o fim. Eu tenho uma perna 8 centímetros mais curta que a outra. Nós tínhamos que subir a montanha. Embolava minhas pernas que eu caía no chão de tanta dor. O líder da minha família, que nós lá se tratava por família, minha família era nova, ele só enxergava e dizia: levanta que isso é espiritual. Levanta que isso é espiritual. Como que vai ser espiritual se eu estava com as minhas pernas emboladas? E ali vinha a família minha orar por mim. Homens que eu nunca vi na vida. Oravam por mim, eu me levantava e saía caminhando normal como não tivesse nada. E o que tu está passando aqui, essa dor, essa angústia, essa opressão, algo que você quer ir para tua casa de novo, é o inimigo que está forçando que você saia daqui para que você não saia curado, para que você não saia liberto daqui. E aqui tem essas pessoas, pastores, pastoras, que estão aqui para orar por você, que estão aqui para interceder pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, para que você saia daqui curado, para que você saia daqui pisando na cabeça do inimigo, para que você saia daqui liberto da escravidão que o inimigo te botou até hoje. Então não desista desse propósito, não desista de estar aqui, porque eu creio que na tua casa tem alguém lá intercedendo, que na tua casa tem alguém com o coraçãozinho apertado, que queria estar todos os dias ao teu lado, te abraçando e dizendo como ele te ama. Então, irmãos, não desista, que um lugar como esse aqui, não é porque eu estou aqui, pastora, mas a minha esposa, a minha sogra, eles são testemunho. Eu luto muito por esse lugar, queria ajudar muito, muito, muito mais. Mas só que às vezes tem os degraus, né? Porque em outros lugares que eu vou, não me sinto em casa como aqui. Outros lugares eu me sinto com uma barreira. Aqui não, aqui eu estou em casa, eu me sinto um lugar lindo aqui. A presença do Espírito Santo, a presença de Deus é forte. Até vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já deram bom dia para Deus? Já deram bom dia para o Espírito Santo? Se não deram, derem agora. Grite, bom dia Deus, bom dia Espírito Santo, eu estou aqui. Ele sabe que tu está aqui, mas Ele quer ouvir de você. Porque o que Deus tem na tua vida é bem melhor do que você pensa, do que você imagina. O que Deus quer para a tua vida, para a tua casa, para ti mudar de vida, é bem melhor do que você pensa, do que você imagina. Nunca usei droga, nunca usei cigarro, nunca bebi, mas já estive num lugar como vocês, no fundo do poço, e Deus me tirou e hoje eu estou aqui para ajudar. E eu quero mais, mais, mais. Quero ver isso aqui crescer, pastora e pastor. Quero ver crescer e não ficar só aqui, Carazinho, mas o mundo inteiro saber desse lugar que vai aqui sair pessoas libertas. E achei uma parecida com a senhora, a irmã a mãe do... E é isso aí, irmã. Sentar-lhe a ripa. São baixinhas, mas são brabas. Muito obrigado, pastor, de coração mesmo.
Isso, né? Agora é cada vez mais comprometido, né? Agora receber uma certidão de filho aqui não tem como sair. Glória a Deus. Então, que nós possamos, né? Tá, assim como o Jerônimo, como cada um aí possa estar, né? Buscando. A gente tem diversas formas de estar ajudando, né? Vamos estar ajudando, vamos estar. Vocês viram a nossa necessidade, como o pastor falou. Essa é a nossa, né? Né? O que nós podemos suprir aqui, que é a palavra, né? E a gente faz com muito amor, né? Aqueles meninos da cozinha ali se esmeram de uma forma, né? Esses dias nós tinha alguém enfermo, nós mandamos uns marmitex lá para o hospital em Juí. E aí, que restaurante é? Isso aqui é segredo, não dá para, né? Não vou tirar os meus, né? Então, assim, que a gente possa valorizar cada um aqui, valorizar. Eu te falei gratidão, honra, certo? Honre o que você estiver fazendo. Efésios, a gente estava lendo aqui, mas o versículo 5 do capítulo 6 diz: servos, obedecei a vossos amos, que são conforme a carne, com temor e tremor, com um coração genuíno, como ao Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus, servindo com toda a vossa alma, com amor, como ao nosso Senhor, e não aos homens, servindo, entendendo que qualquer coisa boa que cada um de vocês faça, será recompensada por nosso Senhor, seja servo ou seja livre. Que nós possamos ter esse coração que não vai olhar, né, não à vista, né, quando está só para aparecer, só quando está na... Não, em todo o tempo, um coração de servo, porque o meu Pai, o nosso Pai que está em secreto, então assim, então quando nós, né, entendermos e começarmos a praticar isso, né, muitas vezes nós queremos, né, e buscamos somente a salvação, queremos a salvação, né, e é bom, né, é a boa vontade de Deus, mas o Senhor quer e espera algo a mais de nós. Ele quer nos dar a chave do reino. E as chaves do reino começam, né? Um dos versículos que nós falamos aqui está no outro, Marcos 10:45. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Essa é, né, a função do homem e da mulher que compreende o coração do Pai, do homem e uma mulher que está aliançado com Ele, de um homem e uma mulher que tem uma visão celestial do reino, de um homem e uma mulher que verdadeiramente entenderam o chamado, entenderam o propósito, que se colocaram na brecha. Nós já chegamos lá? Não, ainda não. Estamos todos os dias batalhando contra o nosso Caim, né? Porque nós somos... O ser humano é essa dualidade de Caim e Abel, certo? O Caim quer aquela, né, aparecer. Agora tem o coração de Abel. Mas não vamos deixar o nosso Caim matar o nosso Abel, certo? Vamos subjugar o nosso Caim, certo? Vamos fazer aquilo que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Uma vida transformada, uma vida tocada por Ele. Porque eu só posso tocar em outros corações se o Senhor tocar, eu deixar o Senhor tocar em mim. Deixa Ele tocar na tua vida. Deixa Ele moldar. Porque aos nossos olhos nós podemos parecer e achamos que nós somos bons. Mas quando Ele
começa a passar como é que é, a tomografia dele em nós, né? A ressonância, né? Nós vamos ver que nós temos falhas que precisam. Vocês sabiam que todo motor de avião, né? ele não vai para ser montado até que ele passe por essa máquina, porque para ver se não tem falhas ali dentro, se não tem nenhuma uma bolha na fundição dele, né, que lá na frente vai causar uma rachadura. Então, assim, nós também estamos nesse processo de sermos, né, porque muitas vezes nós voltamos, parece que a gente está estagnado. Não, o Senhor nos levou para a ressonância e disse: para aí, tem, né, alguma coisa que tem que ser consertada, vamos voltar lá. Mas eu sou tão bonzinho, tenho feito tantas coisas boas. Eu disse: não, mas não, o teu coração ainda não está que nem o meu. É bom, o que tu está fazendo já é bom, mas eu tenho uma vontade para ti que é agradável, né? E depois da agradável, né, agora eu estou bom. Não, eu tenho uma perfeita ainda, algo maior ainda. Ele vai nos ensinando a largar essas coisinhas. Não vivo mais eu. Que a gente possa dizer: eu não vivo mais. Certo? Minha vida é Cristo. Viver é Cristo. Morrer é Cristo. Quero estar com Ele todos os dias. Por isso que eu falei, se nós tivermos o nosso tempo todo, né? Senhor, me auxilia nas minhas decisões, naquilo que eu quero fazer, naquilo que, sabe? Ele vai nos mostrando. Então, orar em espírito é isso. É estar o tempo todo conversando com Ele. Né? Ele vai te orientando. Não importa a tua religião. Dá oportunidade para Ele entrar na tua vida. Sabe que, diferente de todo mundo, o Senhor diz lá em Apocalipse 3:20. Ele está com todo mundo? Ele está sobre toda a terra, mas não está com todo mundo. Ele está à porta. Eis que estou à porta. Aquele que abrir, eu entrarei e serei com ele e ele comigo. Porque a mesa dele está sempre posta, mas eu tenho que abrir para eu sair com ele. Ele está sempre comigo. Agora, eu não estou com ele. Ele só está quando eu deixo ele entrar. Quer uma vida transformada verdadeiramente? Deixa ele entrar. Que tu possa sentir a presença dele. Possa ser tocado por ele. Sinta o toque dele. Eu sei que Ele está curando nessa manhã. Eu quero que, né, você que estava com uma dor, uma enfermidade, alguma coisa, que você depois nos mande o que o Senhor fez nessa manhã. Assim como o irmão Jerônimo falou que ele começou, ele parava, estava cheio de bolas nas pernas e o Senhor está operando, está fazendo isso. Nós não temos o nosso irmão aqui, mas ele, no último encontro, a mãe dele estava com câncer. Um diagnóstico para começar quimioterapia, começar esses processos. E aí antes de começar os processos, vai para uma nova avaliação, os novos exames para ver a evolução, para ver. E ela tinha estado aqui. E ela foi fazer e não tinha mais. E os médicos: não, mas tem, vou fazer de novo, né? Deu errado alguma coisa. Aí tiveram que ir num particular, pagaram. E foram em outro. 3 laudos
E ela estava limpa. Por quê? Porque o Senhor operou. E Ele está aqui, é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então que nessa manhã, você não somente receba a tua cura física, mas a tua cura emocional e a tua cura espiritual. Confia nele. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele fará. Entrega. Entrega. Deixa ele fazer. Amém? Queremos agradecer por essa manhã. Amados, não tem como não falar, porque o pastor falou sobre honra hoje, né? Amados, todos vocês conhecem os internos aqui. A mãe de quem estava sendo falada era do tio Jefferson. O tio Jefferson, sexta-feira, foi de visita. Ele está aqui ainda. Amado, o que a gente cobra deles? Eles têm que dar uma resposta na família. Os colegas, os companheiros, os irmãos de caminhada do irmão Jefferson sabem o quanto ele busca. O quanto ele está em todos os momentos, ele tem revelado aquilo que nós buscamos ministrar para eles hoje, ele tem revelado para a casa dele. Amado, ele fala comigo todos os dias, a mulher dele fala comigo todos os dias. Quando ele vai de visita, ele entrou no ônibus, ele me mandou uma foto. Pastora, eu já estou dentro do ônibus. Pastora, eu cheguei aqui, mandou uma foto com a mulher e com o filho. Ele me manda bom dia, ele me manda toda a rotina dele do dia. Você consegue entender? Então não tem, amado, resposta da oração dele, do posicionamento dele e do coração da mamãe. Você consegue entender? Por isso que a gente diz para eles. Eles têm que entender. Eles são responsáveis por curar, por trazer uma direção para a descendência deles. E o tio Jefferson foi o resultado disso. Amém? Amém. E é aquilo que às vezes dizem, o pastor é dominador. É cuidado. Onde tu está? O que tu está fazendo? Não é um lugar para ti. Eu quero ir aniversário. Não vai. Tem bebida? Não vai. Não vai. Eu quero falar com meu primo. Teu primo não vai. Certo? Então, se nós entendermos esses princípios de honra, vai haver cura. O último livro do Velho Testamento, ele fala que nesse tempo o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos. Último verso, né? Malaquias 4. Eis que eu envio a vós o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, para que faça voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, antes que venha e açoite a terra para a devastação. Então, hoje, nós que estamos aprendendo aqui, por isso que eu comecei exortando aqui, dê exemplo para os seus familiares, porque o que você tem aprendido aqui é exemplo. O pastor chegou atrasado algum dia em alguma oração, algum devocional, algum almoço, algum momento? Por quê? A quem mais é dado, mais é cobrado. Às vezes a gente tem motivos. Então antes de que aconteça, a gente já manda vai na frente, avisa que começa lá que eu estou indo. Mas por quê? E aí nós que estamos aqui, nós temos que dar uma resposta.
Quem está lá fora não sabe o que está acontecendo aqui. Agora vocês estão sendo instruídos. Então converta o coração dos teus pais ao que tu está vivendo nesse lugar. Seja verdadeiro. Não olhe para ti como vítima. Nós falamos ontem que a vitimização está lá em Mateus 16. Quando Pedro repreende Jesus, tudo bem. Agora quando Pedro chega e diz para Jesus assim: não te deixe acontecer isso. Jesus disse: não, mas se eu fui para isso que eu vim. Porque toda vitimização, né? Quando eu aceito a vitimização, quando eu aceito que eu sou coitadinho, que eu não sou sem vergonha da história, né, Ramão? Quando eu começo assim, eu não sou, a culpa é do cara da boca lá. A culpa é daquele maconheiro lá, é do dono do Grefe. O Grefe lá que é o culpado. Porque se o Grefe não tivesse aberto, eu não ia lá no Grefe, né? A culpa é do Grefe, né? Não, é falecido, né? Então assim, a gente começa a ter o vitimismo. É influência demoníaca. Por isso que Jesus diz para Pedro: afasta de mim, Satanás. Sobre a minha mente tu não vai governar. Não vai mandar em mim. Então que nós realmente sejamos esses que vão dar uma resposta aonde nós chegarmos. O que o pastor falou, não somente aqui em Panambi, Carazinho, em região, nós vamos até os confins da terra. Amém, glória a Deus. Né? Sabe quando aquele rejeitado, vocês lembram? Tem um filme que é... Como é que é o nome daquele filme? Tem um filme na Netflix que é O Batalhão de Mulheres Negras. Não me lembro. Batalhão número não sei o que, né? É 886, alguma coisa assim. Procure lá. Então, assim, mulheres, primeiro, né? Segunda Guerra Mundial, mulheres. E negras. Né? Tudo para dar errado. E ela diz assim, né? Vocês não têm, né? Vocês não têm o direito, né? De serem perfeitas. Vocês têm a obrigação, né? Fugiu a frase agora, mas então assim, nós que somos os rejeitados, né? Porque a gente fez tanta coisa que realmente, né? Nós temos a responsabilidade, né? Porque a gente fez tanta coisa errada. Nós temos uma responsabilidade de transformar, né? Sobre nós pesa esse peso, né? De termos que ser melhores em tudo que nós fizermos. Por isso que eu chegar atrasado, negar compromisso, negar contas, essas coisas, cara, não tem. Nós temos que ser melhores. Sabe? Como o irmão Jerônimo. Mas o fulano mudou. Realmente. Ele é uma nova criatura. Ele é uma nova pessoa. A carcaça ainda é a mesma, né? Alguns só Jesus na causa, né? Que é mais feio que bater no pai e na mãe. Mas, amém, glória a Deus. Mas coração transformado, uma mente transformada. É isso que o Senhor espera de mim e de ti. Seja nosso parceiro, seja nosso aliado, seja servo de Cristo, fazendo não para agradar, não para mostrar, mas no teu secreto, para que o Senhor seja glorificado. Amém? Vamos nos colocar de pé. Tem mais um louvorzinho. Não, então deixa. Então vamos.
Então, né, depois a gente está, né, fazendo aí movimentando a associação, né, aqueles que quiserem fazer parte e ajudar mensalmente, com valor mínimo de 30 até 10 mil reais, se puder, né? Que o Senhor te dê aí, né? 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, né? Aí tu fala com o Michael ali que está. E teremos ali o nosso brechó, né? Depois temos o barzinho, tem lanche, tem refrigerante, né? A sua ajuda é importante, né? Movimento aqui nos ajuda. Que mais? Tem bolo, tem risoles, tem um monte de coisa boa lá. Tem frutas ali, tem, né? Meninos colheram fruta, cada um da sua forma quer ajudar. Um vai lá, né, colhe as frutas, vai lá. Mas, nossa, eu comprei na Cotripal, tá mais barato. A Cotripal não ajuda ninguém, aqui nós estamos, né? Aí no mercado, né, a Coca tá R$2 mais cara que lá no posto. Agora depois tu vai lá no posto e pede um prato de almoço, um prato de comida para eles, que vocês te dão, sabe? Então assim, temos que pensar que nós não estamos, não é uma... teu coração tá. Amém? Glórias a Deus. Então depois, né, lá no barzinho, pegar a fichinha pro almoço, né? 11h30, né? 11h30, né? Toca o sino ali, né? O almoço é bom. E hoje eu não pude ajudar porque eu estou aqui, mas geralmente é o que faço, né? Não. Glórias a Deus pela vida daqueles meninos, né? Que nós temos aqui, né? Cada um, né? Aquele que traz a lenha é importante, que se não tem, né? Alguém que traz a lenha, o fogo não, né? Então a gente tem, cada um aqui tem a sua função, né? Tem o pessoal da horta ali que tem o alface, tem outro, então tem tudo, né? Então tudo louvar o Senhor, certo? E naquilo que a gente não está sendo excelente, certo? Nos cobre, nos chame, né? Porque nós queremos melhorar, como eu disse para vocês, né? Queremos ter o ISO, né? Aqui ser top, né? Falar em lugar de transformação, né? Vamos puxar lá no Google lá, melhor lugar de transformação, né? Bom, aparecer em primeiro, top, né? Então que Deus possa estar ajudando a nós a cumprir o propósito, né? E a vocês, certo? Como eu disse, não é perfeito. Não pense que aqui é o paraíso. Muito antes, pelo contrário, aqui é o deserto, né? Aí no deserto eles aprendem para poder entrar no paraíso. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos a cada visitante que aqui se encontra, Pai. Te pedimos, Pai, que teu nome seja glorificado em cada ação, em cada palavra, em tudo que realizar nessa manhã aqui, Pai. Que a tua mão esteja sobre aqueles que estão organizando o almoço, estão organizando o brechó, em tudo, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Somos gratos por ti, Senhor Deus. Obrigado, papai. Derrama, Senhor Deus, nesse momento, o teu Espírito sobre cada alma aqui, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor tem falado de cura, de transformação, Senhor Deus, que possam sentir, Senhor Deus. Queremos ouvir os testemunhos, Senhor Deus. Queremos ouvir, Senhor Deus, cada vez mais que vidas são transformadas, tocadas, transfundadas pelo teu grande amor e pela tua misericórdia. Paizinho querido, continua conosco nesse dia, continua conosco nessa semana, continua nos dando a tua direção, continua nos dando, Senhor Deus, a tua provisão, o teu amaná diário, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, como diz a tua palavra, nós queremos ter para repartir com aqueles que necessitam, Pai. Que haja no coração de cada um esse desejo de ter para repartir com aquele que não tem, Pai. Como diz lá em Efésios 4, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, continua conosco, Pai, nos dando a tua presença. Precisamos da tua presença, necessitamos da tua presença, ansiamos pela tua presença. Como disse o
o rei Davi lá no Salmo 51. Só não afaste de mim a tua presença. Amém? Um ótimo domingo, bom passeio para todos aí.